Eu já vou abrir a palavra aos que quiserem fazer perguntas ao Iglesias, mas eu queria fazer 2 ou 3 comentários pequenos. Primeiro, de característica histórica, quase. Aqui foi dito que nós não percebemos a oportunidade que havia com a ALCA. Bem, eu participei, como foi dito aqui, do primeiro encontro em que o presidente dos Estados Unidos, era o Clinton, mencionou a possibilidade de fazer esse ALCA. Na verdade, eu era presidente eleito e o presidente Itamar cometeu a imprudência de levar 2 presidentes para representar o Brasil, ele e eu. Então, eu fui, como presidente eleito. E quando Clinton mencionou em Miami que haveria a possibilidade da ALCA e que havia já estudos avançados do Itamaraty, eu não me lembro quem era, se não era o próprio Celso Amorim, acho que era o Celso, que estava mais envolvido nisso, e estava marcando data para assinar-se o Tratado de Cooperação das Américas. Nem eu, nem o presidente Itamar tínhamos a menor ideia. Eu fiz sentir isso na reunião. Não consegui a ata dessa reunião, nem o discurso que fiz, que foi de improviso. Mas disse, olha, eu realmente fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa porque havia, eu não me lembro qual é a data que estava marcada. Eu digo, olha, é impossível, nós não temos condição de, em tão pouco tempo, nos organizarmos para a consecução de um tratado que estabelecesse uma zona de livre comércio das Américas. Bem, voltamos para o Brasil, virei presidente e tal, e aqui era muito difícil discutir o tema. Rubens Barbosa, que se acompanhou bem esses processos todos, e que tem um depoimento por escrito muito importante, o seu livro de, como se chama o livro? Diplomata ao Serviço do Estado, onde ele registra muita coisa importante de conversas e tal. Você faz alguma menção às discussões sobre a ALCA. Naquele momento, no Brasil, havia uma absoluta desconhecimento do que se tratava. Por um lado, os críticos do governo diziam que era adesão aos Estados Unidos, imperialismo americano. Por outro lado, os empresários brasileiros, na sua grande proporção, temiam a concorrência dos Estados Unidos. Então, era muito difícil para o governo tomar uma posição, porque acossado pelo lado contrário, dizendo, olha, isso aí é para baixar a cabeça para os Estados Unidos. E pelo lado que poderia ser beneficiado, dizendo, não, isso não nos interessa. Então, interessava a quem? Foi muito difícil a questão da ALCA. Havia o tempo todo ameaça de fazer um survey, uma pesquisa de opinião, um plebiscito pela ALCA, contra a ALCA. Bom, o fato é que nós nos ancoramos, naquele momento, no Mercosul, que já estava em marcha, e havia já um tratado do Mercosul, que já havia essa integração, e nós queríamos que houvesse um acordo Mercosul com os Estados Unidos, não cada país com os americanos. Bem, quando mudou o governo, veio o presidente Lula, foi o momento do sonho dos Estados Unidos. Por quê? Porque a posição do ministro Amorim mudou e ele foi contrário a qualquer acordo com a ALCA, porque os americanos não queriam mais a ALCA. Os americanos queriam fazer o que fizeram, acordos bilaterais, como foi dito aqui, com os países da América Latina. E nós fomos ficando isolados nesses acordos. Fomos ficando isolados e nada deixa o brasileiro mais feliz do que o isolamento. Grandes, somos grandes, para quê? Bom, não percebemos, talvez, o que estava acontecendo, que era a globalização. Achávamos que era o imperialismo. Era outra maneira da presença das forças de todo o mundo, não só de um lado. Não percebemos. Eu era neoliberal. Neoliberal queria dizer, entendia que haveria uma integração nos mercados mundiais. Isso aqui era lido como neoliberalismo contra uma posição independente, contra e tal. Não havia entendimento do processo real que estava ocorrendo no mundo. No que diz respeito à ALCA não, a Mercosul, eu percebi que o Mercosul, cada vez que havia uma reunião do Mercosul, das comissões do Mercosul, era para aumentar a tarifa. Porque, por a via comercial, isso não vai dar certo, porque só se reúne para aumentar a tarifa, é proteção. Né? Então, aí que nós inventamos a IRSA, que está aí o Henrique Garcia, que é o outro Henrique, que era presidente do CAF, Corporação de Fomento. E IRSA era o quê? Eu não me lembro nem o que quer dizer isso, mas, no fundo, era um projeto de infraestrutura a ser financiado pelo BID e pela CAF,
para que nós integrássemos à la moda europeia, que a Europa começou com o Tratado do Ruhr, que era uma coisa de geográfico-física. O IRSA era isso. E, graças a isso, é que nós fizemos o que fizemos. O acordo com a Bolívia, sobre o qual conversamos hoje, que foi feito, vocês não imaginam, eu não vou contar, porque já contei muitas vezes, mas foi uma coisa dramática, porque no momento final, o presidente da República, que não era eu, era o presidente Itamar, disse: não há gás na Bolívia. Como não há gás na Bolívia? Não há gás na Bolívia. Quem disse isso? Aureliano Chaves. Bom, Aureliano era um sábio. Não havia gás na Bolívia. O acordo saiu porque eu teimei e não obedeci ao presidente e não cancelei a reunião em Cochabamba, no qual nós assinamos o acordo. Eu disse ao presidente, eu tinha intimidade com ele: olha, no dia seguinte, vamos ter que ir para a Bolívia, porque eu não cancelei. Porque era contrária à nossa visão. O acordo do gás. E de eletricidade, então? Fizemos com a Argentina, com o Uruguai, linhas de transmissão. Eu vivo aparecendo nas redes sociais, eu, Lula e o Chaves. Por quê? Porque fizemos um acordo com a Venezuela que o GURI iria fornecer energia elétrica para Roraima, como fornece até hoje. E aquele dia, sabe minha fotografia por aí, era o dia, eu não sabia que o Fidel Castro estava na Venezuela. O Chaves, a malda dele, levou para a comemoração. Você faz o quê com o presidente? Tira a fotografia. Vai expulsar? Aí, aliado, não, era um acordo beneficioso para o Brasil. Era fazer o acordo que foi feito com a Venezuela para transmissão de energia elétrica para cá. E a ideia das estradas, para integração física. E deu problema com o México. Porque o México, que história é essa de ter reunião de presidentes da América do Sul? Ideia que o Rubens tinha, Barbosa. Porque era uma coisa física. Eu convidei o ministro do Exterior do México, que veio à reunião para dizer: olha, não é contra o México, é que o México está longe, tem que passar por cima da América Central. Vocês tomem conta da América Central, deixa nós aqui na América do Sul. Então, fizemos o tal, tentamos fazer, e alguma coisa foi feita. O Eliezer Batista, pai do Ike, hoje conhecido assim, coitado, era um homem extraordinário, Eliezer, e ele foi muito entusiasta dessas coisas todas, inclusive da CAF, né? Porque entendia que era necessário. Ele dizia: olha, não adianta fazer polo de desenvolvimento, tem que fazer linha de desenvolvimento, energia, gás, não sei o quê. Foi o que nós tentamos fazer para contornar a dificuldade que era de fazer tratados comerciais com o Mercosul, porque cada um quer proteger o seu lado. E o Brasil custou muito a entender onde é que ele estava situado, que era na América do Sul. Custou muito tempo, porque o Brasil é grande. Isso é um problema. Depois eu volto ao tema e termino. Eu me lembro que eu estava no Uruguai uma vez, e os uruguaios são pessoas formidáveis, generosas. Eu fui homenageado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E o Banco Central do meu governo aumentou um custo para o Uruguai. Eu nem sabia. Era bobagem. 10 milhões de dólares. O Brasil não é nada. E prejudicava os arrozeiros uruguaios. Porque ninguém olhou para que nós estamos no Uruguai, que o Uruguai é nosso vizinho, vai ser sempre. Gostemos ou não. Eu gosto, mas tem uns que não gostam. Paciência, é nosso vizinho. Não tem, como dizia o Celso Lava, é destino, não é opção. Nós temos que lidar. Acaba de chegar, acaba de citar aí, Vossa Excelência. Isso, e em favor, ele não foi contra você. Enfim, então nós tínhamos muita dificuldade de entender isso que o Iglesias está mostrando agora aqui, que nós fazemos parte de um todo maior. E muitas vezes nós, como somos grandes, temos dificuldade de entender que esse todo é grande, mas não é tão. Nós somos grandes, mas não tão grandes assim. E há problemas que nos afetam. É o que pode acontecer agora. É o que pode acontecer agora. O Iglesias, com generosidade, diz que nós olhamos para a África. É verdade, porque a África tem uma certa proximidade maior com o Brasil por razões históricas, de escravidão e tudo mais. E o Brasil tem interesse e fez alguma coisa importante na África, né? E os presidentes brasileiros, pelo menos o Lula e eu, íamos muito à África, porque a África é estratégica para o Brasil. É muito importante para nós, e você está mostrando que vai ser grande para o conjunto da humanidade. Mas nós tivemos muita dificuldade em entender qual é a nossa posição. E continuamos assim. Acabamos de fazer uma opção que não nos pediam, opção incondicional pelos Estados Unidos. Que isso, meu Deus? Um país não faz opções incondicionais, ele vê qual é o seu interesse. O que foi descrito aqui mostra que nós precisamos ter uma noção do jogo do mundo e nos posicionarmos de modo que nos interesse. Nós vamos exportar grãos para os Estados Unidos? Eles produzem. Vamos exportar para a China, para os países árabes, vamos exportar frango, carne, não sei o quê.
Vamos brigar com os Estados Unidos? Não, para que brigar com os Estados Unidos? Ao contrário. Eu, nessa matéria, acho que o chefe de vocês todos, o Barão do Rio Branco, tinha razão. Vamos ter boas relações com os Estados Unidos para eles nos deixarem em paz, para nós podermos fazer a nossa política. Não é? Bom, mas a nossa política não pode ser a nossa do Brasil. E eu acho que isso que o Iglesias mostrou aqui é muito importante. Quer dizer, nós perdemos muito tempo e, nesse momento, há riscos quanto ao multilateralismo, quanto à questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Nós podemos sofrer danos tremendos em função disso que está, né, que vai acontecer, está começando a acontecer, e nós não temos simplesmente consciência da nave vá. Por fim, que o Henrique não mencionou, mas eu queria ressaltar, há uma questão complicada, que é a demografia. Ele mencionou 3 países aí, países que eu gosto imensamente, o próprio Uruguai, o Chile e Portugal. Eu vou com certa frequência mais ao Chile e mais a Portugal. Conheço relativamente bem, e o Uruguai também. Conheço as classes empresariais, dirigentes, sindicais, essa gente toda. Bom, aí, às vezes, eu chego ao Chile ou Portugal, eu tenho inveja disso que o Henrique falou aqui. O presidente de Portugal digamos, no Brasil seria centro-direita. O primeiro-ministro é centro-esquerda. E daí? Funcionam bem. A última vez que eu fui ao Chile, não faz muito tempo, estive lá com o Pinheira, que é o presidente do Chile, que é centro-direita. Sabe o que ele me disse? Você vai jantar com o Ricardo Lagos eu ia. Olha, diga a ele que ele tem que ser o chefe da oposição, porque eles se entendem. Quer dizer, agora, por que no Uruguai, eu também tenho experiência direta sobre o Uruguai, né, nessas matérias? Bom, são países nos quais a estrutura anterior se manteve mais forte. Os partidos, tal. E esse mundo que o Henrique descreveu aqui impactou menos do que impacta aqui, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia. Os grandes países, hoje, têm um problema, além das vantagens, têm problemas complicados, com um tipo de organização política. Por quê? Porque o mundo tecnológico muda tudo. E nós hoje temos a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros como pessoas diretamente, saltando estruturas. E os partidos não entendem isso. As pessoas, alguns líderes entendem, os partidos não entendem isso. Então, isso é um problema complicado. Num país menor, como o líder às vezes pode entender, o líder fala a todos. Num país grande, não tem como. Tem que falar por vias internéticas, e nem todos têm essa capacidade. Então, nós temos uma crise da chamada democracia representativa em toda a parte. Certos países se mantiveram mais isolados dessa crise porque não são tão grandes, é a minha hipótese, e porque a liderança pode ser mais up-to-date e comunicar. Né? Nós temos um problema que nos grandes blocos, Estados Unidos e China, para não falar da Europa, União Soviética e Rússia, não estão se entendendo tanto quanto se entendiam antigamente. Nós temos um problema de que, na América Latina, a produtividade não cresceu, pelo menos em muitos dos países da América Latina, não cresceu. É dramático. E nós temos um outro problema que está ligado com esse, que é o da educação. Todos esses problemas são sabidos. As elites tecnocráticas sabem. Mas como é que se transforma isso em política pública? Fazer com que... E aí é o último comentário mesmo. Nós precisamos ter uma estratégia. Bem ou mal, o que o Henrique Iglesias escreveu aqui, a América Latina tinha uma estratégia. Estratégia que a CEPAL desenvolveu, Prebes, com a qual você trabalhou mais que eu, mas eu também. Bom, o Prebes desenvolveu, as pessoas que estavam com ele. Bom, depois o BID desenvolveu. Agora a OEA é capaz de... A China tem estratégia. Quer dizer, tem objetivos que não acabam amanhã. Quais são os nossos objetivos que não acabam amanhã? O que é que nós queremos realmente desse mundo que está nessa mutação que já foi descrita aqui e todo mundo sente? Quais são os objetivos? O que é que nós queremos como nação, como conjunto? Qual é o papel que nós podemos jogar? Nós ficamos sempre... Pode ver, eu dou muita entrevista, é uma dificuldade falar de temas mais gerais. É o dia a dia. É falar mal de A, de B ou de C. É fácil, eu gosto. Mas não é o que interessa realmente a história. O que interessa é você ter uma estratégia, você ter uma visão, ter uma capacidade de entender. Então, eu acho que as palavras do Henrique Iglesias aqui são muito bem-vindas e vêm num bom momento, porque é um momento que o Brasil está mostrando quantas cabeçadas pode dar por não ter estratégia. Com isso, eu paro e abro a palavra a quem quiser falar. Pode falar. Muito obrigado.
Eu só peço que se qualifique, que eu não tenho aqui. Qualifica, quer dizer, diga o nome. Todos são altamente qualificados. Está sem som. Boa tarde, meu nome é Rinaldo, eu sou advogado. Eu gostaria de começar dizendo, não me alongar muito, mas começar dizendo que o Mercosul foi considerado no começo, até porque conceitualmente é isso mesmo, uma evolução passar de área de livre comércio para a zona aduaneira. Será que hoje isso não é uma involução? Porque justamente o senhor falou de acordos bilaterais, que os Estados Unidos é a grande estratégia dos Estados Unidos, que ainda é a maior nação, né, acossada já pela China, porque isso, por ser uma zona aduaneira, o Brasil tem pouquíssimos acordos bilaterais, com Israel, mais 1 ou 2 países, parece, e sempre atento à sua explanação, a explanação do doutor Henrique Iglesias, pegando o gancho disso, parece que eu não sei, a estratégia do governo Bolsonaro, ouvi dizer, era, além de ter esse apoio praticamente incondicional aos Estados Unidos, reforçar Laos e tal, incorporar a América Central ao Mercosul, mudar o Unasul e incorporar a América Central. O que o senhor acabou de falar, a África é um importante mercado e seria aqui teria uma proximidade, né, que o senhor falou do México, que está muito distante, passa pela América Central. Se a estratégia não seria voltar a um acordo de livre comércio, o Mercosul, a América do Sul inteira, e talvez até a América Central também, se aproximar da África, porque já estão dizendo a China, a Ásia, é o século da Ásia, voltou, vai ser o século XXI, como era 2, 3 séculos atrás, principalmente a China, para evitar de o Brasil ser um país agrícola exportador, bens primários, pouco valor agregado, se aproximar da África, quer dizer, eu diria no hemisfério sul, que está próximo a gente, e acordos bilaterais, se não seria a América do Sul inteira, a América Central, só que uma área de livre comércio. Já entendi a pergunta, vou pedir que o Henrique responda. Desculpa Vou fazer uma intervenção inopinada aqui, mas senão vai se alongar demais e as pessoas não vão poder fazer uso da palavra. Foi feita a pergunta. Eu sugiro o seguinte, recolhemos mais 2, 3 perguntas, tá bom, perguntas concisas. Perfeito. Não dá, desculpa com todo carinho, mas não dá para se alongar tanto, para que haja oportunidade. Então, sem carinho nenhum. Quem tem outra pergunta? Perfeito. 1 e 2, vamos lá. Muito obrigado e parabéns pelas palavras. Indo direto ao assunto. A gente teve aí eu não quero entrar muito no discurso esquerda ou direita, mas a gente teve aí a América Latina governado aí com um viés meio, em alguns países, um viés bolivariano, umas ditaduras. A gente tem aí a Venezuela e a gente tem algumas questões de corrupção. Vocês não acham que isso daí interferiram muito aí para a formação do bloco e o crescimento da América Latina perante outros lugares do mundo? Ou não? Bom, boa tarde, meu nome é Carlos, parabéns pela palestra. Eu queria entender, assim, né, como foi bem colocado a questão das instituições, dos movimentos globais que passaram pelo mundo nos últimos anos, mas como foi bem encerrado e colocado ao final da vossa apresentação, a questão da estratégia. Então, eu queria pensar assim, qual a vossa opinião, pensando na estratégia para o Mercosul, para antes, no primeiro momento, haver um fortalecimento intra-América Latina e intra os países, entre as nossas transações, entre os países membros, para depois, sim, a América Latina fortalecida, a gente pensar num contexto global. Então, qual seria essa estratégia, na vossa opinião? Henrique. Bom, com respeito à pergunta do senhor lá, tem muito a ver com as posições que o senhor perguntou agora. Eu acho que o Mercosul... Fala perto do microfone. Eu acho que o Mercosul é uma importante instituição como objetivo. Foi além do mais, em termos dos objetivos fixados para o Mercosul, como a criação de uma zona de um mercado comum. Retroceder para uma primeira fase de um mercado, uma zona de livre comércio, para dar unidade à ação dos países, é uma alternativa possível. E sobre essa base, fazer acordos, começando por a zona Pacífico. As coisas que têm sido discutidas hoje, se discutem é isso, precisamente dar viabilidade prática ao Mercosul, poder cooperar, alimentar estes outros investimentos em áreas de infraestrutura, tecnologia, pero quedamos sometidos a a criação de um mercado comum extremamente complexo,
Veja bem quanto demorou a Europa para chegar a isso, 8 siglos. Portanto, nós fizemos objetivos extremadamente ambiciosos. Eu diria que ir a uma zona de livre comércio, isso faz também... E começar por áreas que importam muito, que é o Pacífico. Para nós fazer esses acordos, temos ainda disso uma instituição que foi derivada da ALAC, que é a ALADI, que permite este tipo de acordos e permite, portanto, avançar para dar uma estruturação aos países da Sudamérica. Essa seria a resposta a los dos. A pergunta com respeito, claro que a quebra dos sistemas políticos da América Latina teve muito a ver com problemas vinculados com corrupção, com falta de eficiência, tudo isso está detrás. Mas agora, olhando para o futuro, é claríssimo que eu acho que a América Latina aprendeu as lições e, portanto, são elementos que perturbam o funcionamento da democracia e isso claramente também perturba as possíveis ambições de ter tratados e convênios com outros países. Quem mais? Meu nome é Paulo Sérgio, sou advogado e minha pergunta é curta e grossa. Quem é o presidente da Venezuela, Maduro ou Guaidó? Presidente, ministro, qual é a solução? Nós estamos em abril e até agora nada. Mais perguntas? Mais perguntas? Luiz Simonetti, professor, esse desentendimento entre os Estados Unidos e a China, em vez de nos prejudicar, não podemos tirar proveito disso? Sim. Como? Ele pergunta a pergunta é se você pode sacar proveito. Sim. Ok? Ok. Está entendido? Terceira pergunta. Aqui tem dois. Eduardo. Eduardo Suplicy. Em 1987, no seu mais famoso discurso, o presidente republicano Donald Reagan disse a Mikhail Gorbachev, diante de uma multidão e do Muro de Berlim: se o senhor quiser pacificar a Europa Oriental, a Europa Ocidental, turn down this wall. E o muro foi derrubado em 1989. Fico pensando no senhor como presidente do Banco Interamericano, se já disse o que pensa ao presidente Donald Trump sobre esse muro. Não seria o caso de dizer a ele não construir esse muro de maneira alguma? Bom, vamos às 3 perguntas. Não sei a resposta. E se soubesse, tampouco diria. Por causa o seguinte, vou dar uma explicação. Meu país me colocou em um grupinho de mediação entre os problemas atuais da Venezuela. Formo parte desse. Não acho que não vai dar certo, mas por enquanto a prudência me diz que não devo passar opinião sobre essas coisas fundamentais. Portanto, perdão. Segundo, com respeito ao problema de China, esse foi quem foi que perguntou allí? O senhor lá. Eu não sei, porque o problema é o seguinte: os tratados de cooperação têm a ver muito com comércio, mas tem a ver também com áreas como os investimentos e também com áreas também vinculadas com os problemas da tecnologia. Temos que ver quais são as coisas. Nesse momento, as duas áreas, comércio e tecnologia, as duas podem ter influência sobre o nosso comércio com a China. Se, por exemplo, amanhã, se por exemplo, o tratado diz que Estados Unidos vai vender muito mais cereais para a China, isso vai ter impacto sobre os preços de nossos produtos básicos. Sim, mas é justamente o contrário. Ao contrário. Bueno, claro, agora, em geral, são interesses bilaterais que estão movimentados. A mim me importa muito também o problema dos investimentos e, particularmente, a luta em matéria tecnológica, que é a verdadeira discórdia, porque hoje o comércio de China com os Estados Unidos é enorme e cresceu. Portanto, essa área comercial vai ser mais ou menos administrada, eu acho. O problema central são as brigas com respeito à tecnologia. E aí nós temos investimentos e produtos que utilizam tecnologias americanas que poderiam formar parte de um pacote de intervenção dos Estados Unidos que não concordaram. Por exemplo, agora temos um problema muito sério com highway. Esse problema você viu que está nos Estados Unidos dizendo aos países da Europa, aos países de todo, se vocês não podem continuar
comprando produtos de acá, y si no, vamos a establecer sanciones. Mi amigo, yo no sé, acho que vamos a esperar que eso no aconteça, pero puede acontecer, porque a luta, verdadeira luta hoje, são os problemas de quem manda em matéria tecnológica. Portanto, ¿qué otra pregunta más tenía? Yo acho que después, a ti no te contesté, a ti te contesté. Perguntou sobre o negócio do Trump. Mercosul. Bueno, o muro mexicano. Bueno, claro. No muro en América Latina. No. Eso me parece una cosa. Primero, ya tem parte do muro, no es que el muro sea un novo todo muro, ya tem más de 1000 kilómetros de muro. Pero acho que eso no es una boa coisa. De eso que sea administrado con sensatez, porque los problemas de las migraciones no son tan simples como decir, dejar. No, los problemas de migraciones tienen que ser administrados como fueron siempre administrados. Eu sou migrante. Eu nasci na Espanha. Fui de 3 anos com minha mãe. Mas não é que pegamos o barco, chegamos ao Uruguai e nos instalamos. Não, isso, não fomos lá. Eu tenho um certificado de boa conduta da polícia, um certificado de saúde, um certificado e depois, se Uruguai, você ficava em Montevideo, mas na Argentina, você chegava e você podia ir a Formosa, você podia ir. Não era uma coisa assim. Hoje, nós aterrizamos com 300.000 uruguaios em Buenos Aires, não pedimos permiso, não sentamos. Agora, isso, em el mundo, não é tão fácil aceitar isso assim. Portanto, eu creo que é um problema complicado, eu não sou experto, mas eu creo que é um pouco complicado. Acho que as migrações são positivas, senão não estaria no Uruguai, pero acho que não são tão simples como deixar a porta aberta. Tem que ter alguma forma de administração que tivemos no passado. A América Latina é a única região do mundo onde para mexer de um lado ao outro você não precisava passaporte. A única região. Nós temos 1 milhão de bolivianos na Argentina, 500.000 peruanos em Chile. A segunda cidade do Uruguai é Buenos Aires, a primeira é Montevideo, a segunda é Buenos Aires. Isso todo foi muito bom para a América Latina, mas temos que ter cuidado da forma como se procede. Portanto, o tema é complicado. Mas, de qualquer maneira, o muro não resolve. Não. Bom, quem mais quer fazer perguntas? Passa lá. Presidente Dona Iglesias, meu nome é Caio, eu sou aqui da Faculdade de Direito. O que eu queria perguntar para os senhores é, no momento que a União Europeia não nos considera mais um país subdesenvolvido para fins de parceria, mas que, por exemplo, na nossa universidade segue se falando em superação do subdesenvolvimento, o que pensam os senhores? Ainda faz sentido falar em superação do subdesenvolvimento na América Latina ou não faz mais sentido falar disso numa estratégia nova que nós temos que pensar? Quem mais? Espera um pouquinho. Quem mais quer fazer pergunta? Outro ali, outro ali. Pronto, 1 e 2. Boa noite. Meu nome é Alex, eu sou um engenheiro aposentado. A minha pergunta é a seguinte, é sobre a parte de desigualdade que nós temos nos países da América Latina. Quanto que o conflito dentro dos países, em função desse problema, afeta a questão da cooperação entre os países? A última pergunta, você. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou da FGV, e eu tenho uma pergunta em relação à entrada do Brasil na OCDE, uma eventual entrada. Afasta o Brasil da América Latina? Essa é uma pretensão de outros países? Pode ser uma estratégia em bloco? O que faz sentido? A gente superou a questão do subdesenvolvimento para todos os fins ou a gente está sendo enganado? Vou começar por sua pergunta. Nós temos hoje na América Latina 3 países na OECD, não? México, Chile e a Colômbia, o último. É um clube muito especial. Tem regras muito sérias de políticas e de apertura das economias, dos serviços. Portanto, não é entrar, bater a porta, entrar. Isso precisa de 1 ou 2 anos de negociação. Não, eu diria que os países vão ter que alimentar reuniões. O Brasil é um país muito importante, eu diria que tem sentido que participa, pero tem que saber, o negócio não é simples, é um negócio complicado e obriga a certas políticas que você depois está como parte de um clube com regras de jogo.
Portanto, já temos 3 países, acho que o Brasil tem todo o direito de participar nesse contexto como parte de uma potência tão importante, mas o negócio complicado, né? Segundo, respeito à desigualdade, eu diria, não saberia contestar a pergunta, no sentido, a desigualdade é um problema muito sério hoje na América Latina, mais que a pobreza, somos o país mais desigual, como dizia o amigo Fernando muitas vezes. Eu acho que isso, imagino que as elites possivelmente procurem não abrir as portas tão rápido, porque isso poderia prejudicar suas posições relativas, sobre isso sim, mas não sei exatamente como poderia afetar a apertura das economias ao mundo exterior. Eu diria que, em todo caso, normalmente os países mais desiguais têm mais problemas para abrir as portas, em geral, essa é a verdade. Por isso que os grandes países abertos são os países nórdicos, por exemplo, tem uma apertura. E a China é o país mais aberto do mundo, mais ou menos, mas um país importante. A pergunta outra com respeito, eu não entendi, eu não compreendi bem a pergunta. Ainda faz sentido falar em superação do subdesenvolvimento. Se todavia quebrar. Sim. Como não vai ter? Claro que temos que falar de superação. Como vamos a pensar que esta região que tem todos os recursos naturais, experiências, balances sociais já muito trabalhados, temos que aspirar a isso. Você é uma pessoa jovem. A gente jovem tem que imaginar que a América Latina tem todas as condições para ser um continente importante no mundo, em matéria econômica, mas também social. Eu acho, a minha idade, acho que sim. Presidente, vamos lá. Fazer uma sugestão para o muro? Desde que você não me inclua na derrubada, sim. Querido Henrique Iglesias, no dia em que houver, desde o Canadá até a Argentina, o que existe tão bem sucedido num dos estados norte-americanos, que tornou-se o mais igual de todos, junto com Utah, Alasca, que paga há 30 e poucos anos um dividendo igual a toda a população, o dia que houver uma renda básica de cidadania do Canadá à Argentina, não precisará haver mais quaisquer muros que separem nossas fronteiras. Para isso, vou lhe dar o livro sobre a renda básica de cidadania, meu e do Felipe Vampares. Muito obrigado. Eu acho que conheço muito bem o senhor, tenho muito respeito. Muito obrigado. Agradeço muito isso. Esta pergunta, amigo que perguntaba sobre o desenvolvimento da América Latina, porque esto é importante para trabalhar, para ver como su desenvolvimento pode dar resposta aos problemas sociais da América Latina. Muito bem. Quem mais? Mais 3 perguntas e acabou. Uma, nenhuma mulher falou hoje, é impressionante isso, hein? Nenhuma. Que coisa, não? Agora só reconhecendo mulher falando. Boa noite. Sim, meu nome é Breno. A gente falou bastante sobre a integração na América Latina em termos comerciais e econômicos, mas voltando um pouco à questão, por exemplo, da Venezuela, né? Qual vocês acreditam é a função do Brasil hoje, por exemplo, no conflito da Venezuela, mas também de uma maneira mais ampla, pensando em matérias de segurança no continente? Segunda pergunta. A pergunta... Ali. Lá. Um momentinho. Microfone. Se a voz for forte, pode falar. Obrigada. Eu queria voltar ao início da sua fala, de que nós estamos num momento de transformação e transição, como foi há 50, 60 anos atrás. Então, eu queria ver se era possível trazer uma visão positiva de para onde estamos indo. Qual é esse caminho que chegaremos com essas transformações de agora? Última pergunta. Está na onda agora de abrir embaixadas ou tentativas de abrir embaixadas em Jerusalém ou escritórios de negócio. Até que ponto para a América Latina, para os negócios do Mercosul e assim sucessivamente? Enrique. Sim, com respeito à primeira pergunta, foi sobre sí, bueno, Brasil tiene 3.000 kilómetros de frontera con Venezuela. Para Brasil es un problema importantísimo, ¿no? Económico y social y político.
Brasil também forma parte do Grupo de Lima, tem tomado posições conjuntas. Pode fazer algo mais? Não sei. Isso tem um problema que o governo tem que analisar. Mas para a solução do problema da Venezuela, e sobre isso não estou passando posições concretas, porque, como disse anteriormente, não deveria serlo. Eu acho que é um problema muito sério esse para toda a América Latina, é um problema da América Latina e para o Brasil particularmente. Portanto, o Brasil já está atuando nesse. Pode fazer alguma outra coisa? Poderia, mas eu não sei. De todas formas, o problema é grave. E nós temos a Venezuela tem que ser resolvido de alguma forma para não entrar em posições que poderiam comprometer muita coisa no futuro da América Latina. Essa minha decisão não é muito concreta, mas mais ou menos entendo o que quero dizer. La otra pregunta era, así, claro que sí, a esta edad tengo que ser positivo, imagina. No soñé muito com a América Latina, com um amigo que é maior que eu, um mês. Sonhamos juntos muitas vezes. Na verdade é que sim. Há períodos de grandes sonos, por exemplo, eu diria que os anos 60 tiveram a criação da LALC, a política industrializadora, isso deram uma certa expectativa importante na região. Depois passamos por períodos muito graves, a década perdida, dos anos 80, mas hoje eu diria que os problemas não são fáceis, mas tem muitas opções. E a América Latina tem opções importantes em termos comparativos. Somos uma região de paz. Quando uno compara a América Latina com outras partes do mundo, incluindo a Europa, nosotros tivemos en 120 años dos, tres grandes conflictos só. Europa, ni Deus quiser, o que aconteceu na Europa. Portanto, quando a veces falo da América Latina, eu digo, pongo o exemplo da Bolívia. Bolívia, que passou 300 anos de colonialismo, 200 anos de criollismo, passa um sistema de governo indígena, não morreu ninguém. Compara com Sudáfrica, que aconteceu para passar. Portanto, se alguma coisa podemos exibir hoje nós no mundo, é que seremos subdesenvolvidos, mas em certos ativos América Latina. Portanto, sou optimista. Estou pensando a crianças, oyentes, que andam por aí. Segundo e terceiro, esse tema mais complicado das embaixadas, eu diria que o presidente... En todo caso, Uruguay tiene también delegados comerciales en Israel, tenemos comercio muy importante con Israel, muy selectivo. Yo creo que abrir delegaciones comerciales pues no es una cosa mala. ¿Dónde está? Es un tema de Brasil. Bom, eu queria agradecer aí as palavras e a presença do Henrique Iglesias, que veio acompanhado de vários amigos nossos aqui, de outros países da América do Sul, da América Latina, e dizer que aprendemos bastante com essa reflexão que foi feita aqui. Especialmente nós, brasileiros, que ficamos bastante distanciados, muitas vezes, desses problemas de tipo comercial com a América Latina, com a África e essas questões todas. Eu não vou me escapar de responder o que foi perguntado aí no final sobre a questão de escritório comercial e tudo mais. Olha, o Brasil tem uma tradição de política externa vigorosa. Aqui estão presentes outros que já foram ministros, além de mim, de Relações Exteriores, e sabemos disso. Existe uma tradição. É importante que os países tenham alguma posição. Nós sempre tivemos uma posição, primeiro, favorável ao multilateralismo, que foi mencionado aqui pelo Henrique Iglesias, porque o multilateralismo foi para nós uma boia de salvação, para nós não ficarmos sob o controle de um país só. É importante ter a possibilidade de negociar com vários. E, por consequência, acredito que no caso atual dessa crise que está se aproximando, que já está aí, de luta entre os Estados Unidos e a China pelo controle tecnológico, nós temos que ter prudência e tirar a vantagem possível, no que for possível, de ambos os lados. Agora, com respeito a questões mais concretas, que o Henrique polidamente escapou da questão do escritório comercial, eu fico com o general vice-presidente. É uma solução intermediária, porque aquela primeira não dava certo. E não dava certo qual é o quê? Não dava certo porque existe uma longa história sobre a questão de Jerusalém, a luta com os palestinos. O Brasil sempre teve uma posição definida nessa matéria. Nós sempre fomos favoráveis à solução dos dois estados, né? E para que acender uma lamparina num lugar que está iluminado por guerras internas muito profundas?
Isso me parece um pouco parecido com o que foi tentado em outros momentos no governo brasileiro, não no meu, de tentar fazer a pacificação lá no Oriente Médio. Nós não temos meios para fazer. Nós não temos meios para resolver certas questões. E quando não se tem meio, é melhor não se meter a balão e tirar a vantagem da posição. Nós temos aqui no Brasil uma quantidade grande de gente que nasceu na região, seja judeu, seja não judeu, muito grande no Brasil. E aqui convive muito bem. Por que tentar o Brasil não manter essa tradição, que é a tradição que foi mencionada aqui no final, de civilidade, da possibilidade de uma convivência o quanto possível mais harmoniosa. Nós não tiramos nenhum proveito em assumir posições guerreiras, posições ofensivas. Isso vale para a Venezuela também. Eu conheço razoavelmente a Venezuela e os personagens da Venezuela, inclusive os da oposição. Capriles, o Guaidó, só falei pelo telefone, mas o que está preso lá hoje. Bem, o problema da Venezuela não pode ser resolvido facilmente de fora. Eu estava no governo quando os Estados Unidos começaram a questão do Iraque. Veio uma missão, um general e com seus assessores, importantíssima aqui ao Brasil. E na conversa final comigo, eu fiz umas perguntas, o general chamou um assessor, que era um jovem PhD de Yale, Princeton, não sei de onde. E o rapaz sabia tudo a respeito do Iraque, até qual devia ser o sistema político, voto distrital, como é que faz partido, sabia tudo. Deu tudo errado. Porque essas questões não se resolvem facilmente de fora. Infelizmente, na Venezuela, houve um vazio. A classe média foi o que podia ir embora, as lideranças também. Então, é uma situação delicada. Situação delicada, o que está acontecendo na Venezuela é lastimável, nós estamos sofrendo as consequências, migrações para cá, e pior, o pior que pode acontecer é uma briga entre russos e americanos na Venezuela. E pode. Quer dizer, é uma questão delicada. A posição do Brasil sempre foi, nessa matéria, evitar que potências estrangeiras tenham presença aqui. Sempre foi. Na Colômbia, quantas vezes eu fui instado, como ministro, como pessoa, como presidente, como diabo, que o Brasil participasse da briga na Colômbia. Nós nunca entramos nessa briga. E uma das grandes vantagens com relação ao que aconteceu historicamente no Brasil e com nossos vizinhos, meu pai era militar. O exército brasileiro estava todo localizado no Rio Grande do Sul, uma boa parte. Por quê? Porque os argentinos iam invadir o Brasil. Nós não fazíamos estradas, não tinha ponte, e as estradas eram de terra para impedir a invasão argentina. Tem cabimento isso? Acabou. Nós conseguimos acabar com essa imagem. Com a Argentina, que era aparentemente o rival mais próximo. Imagina com os outros. O Uruguai não precisa. É uma rua que nos separa. Metade da rua é brasileira, uma calçada é brasileira, outra calçada é uruguaia. Ou não é assim? É assim. Então, eu acho que essas questões, que parece que são simples, são muito complicadas, nós temos que tomar cuidado. E no que foi perguntado aqui, instado várias vezes, qual é a nossa posição, nós temos que entender como o mundo é, tem que entender que muitos têm estratégia, nós precisamos ter uma estratégia, e que uma estratégia de afogadilho, levantando bandeiras onde nós não temos mastro e salas, é negativo, porque os outros têm bomba, não é mastro, tem bomba, e podem usar. Acho que nós temos que aproveitar esse momento, que é um momento realmente que o mundo está mudando muito, para atuar onde nós estamos fracos relativamente. Educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento de formas de comunicação que permitam a sobrevivência da democracia. Questões desse tipo são as que mais nos interessam. E, para isso, nós não precisamos de pancar que somos fortes aqui ou fortes ali. Nós temos que ser fortes aqui dentro. E aqui foi feita uma pergunta sobre desigualdade. Há muitos anos, quando eu tomei passo a primeira vez, uma das vezes, eu disse, olha aqui, o problema do Brasil não é de ser rico ou pobre, que é muito desigual. Continua sendo. Quer dizer, isso é um problema sério. Nós estamos, o vulcão que pode nos fazer pegar fogo não é externo, é aqui. Já chega o nosso para nós tentar resolver, para nós não metermos a balão e resolver, onde nós não temos força para resolver. Vamos manter, acho eu, as nossas tradições nesse sentido são mais sadias e manter favorecer o quanto possível, no mundo mais difícil, o multilateralismo, ver o que dá para fazer para haver a integração do Mercosul
com a zona do Pacífico. Isso é muito importante de fazer. A questão que foi perguntada aqui instantemente a respeito da transformação da zona do Mercosul numa zona, em vez de integração de livre comércio. Se não houver outra alternativa, pelo menos isso, não é? Não nos esqueçamos da África e não nos esqueçamos também que a Ásia sempre teve presença muito grande no Brasil, muito grande. Isso não é negativo, isso é positivo. Nós temos que cultivar essa presença e deixar que ela prospere entre nós. E, claro, temos que ter uma estratégia. Qual é o nosso interesse? Esse é o ponto fundamental. Não se choca com o interesse dos nossos vizinhos. Não se choca. Os choques do passado acabaram. Não há choque aqui. Não é? Por que vamos buscar chocar com interesses que não são nem vizinhos nossos? Agora, a Venezuela é vizinha. Aí nós temos que olhar com muita atenção, porque pode, isso, sem querer, nos levar a situações impensadas. Mas como o tom final do Henrique foi de otimismo, eu não quero terminar com um tom de pessimismo. Pelo contrário, eu acho que, a despeito de tudo, as palavras iniciais do Henrique são importantes de serem notadas, porque não são banais de se entender. O mundo melhorou, não piorou. As sociedades avançaram, não regrediram. O Brasil também. Se você olhar na linha do tempo, melhorou, muita coisa melhorou. Está bom? Não. Quando está bom, a gente dorme na rede e não faz nada. Não, não, tem que fazer muita coisa. Mas não precisa perder a esperança de que nós temos condições de avançar mais. E como pré-condição, o que diz lá para fora, vale aqui dentro também. Chega de guerrear secamente uns contra os outros, pedra, 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 pedra. Não dá. Vamos chegar a ver qual é o common ground, qual é o interesse comum entre os países e dentro dos países. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado, Henrique, pelas suas palavras.